Todos os louvores pertencem a Allah, o onipotente, o sapientíssimo. Louvo e agradeço e presto testemunho que não há outra divindade senão Ele, glorificado seja. É o primeiro sem começo e o último sem fim, não gera e não foi gerado e é incomparável. E presto testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo, seu mensageiro, o qual Allah o enviou com a verdade e com a evidência, completou a doutrina, integrou a religião, nos deixou na senda reta tão clara como a luz do dia. Só desvia dela quem é condenado, quem é depravado. A paz e as bênçãos de Allah sejam sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho por bem até o dia justo final. Queridos irmãos da fé, estamos no caminho que, na pré-migração do mensageiro, que a paz e Allah sejam sobre ele. E na semana passada e a anterior, nós falamos da migração para a Etiópia e depois falamos do encontro com o grupo dos socorredores da Medina que vieram para Meca, que compactuaram com o mensageiro. E aí vamos continuar. Esse grupo, que era composto de 6 homens, voltaram para a Medina e eles começaram a exortar o povo deles para o Islã. No ano seguinte, voltaram para Meca, eram 12 indivíduos, 10 de uma tribo e 2 de outra tribo, que eram chamados Al-Aws e Al-Khazraj, 2 tribos. Vieram e compactuaram com um mensageiro chamado o Pacto da Garganta, ou da aclive, ou da dificuldade. Compactuaram com ele o quê? Então, quando existe um pacto, existem termos desse pacto que têm que ser cobertos. São 6 pontos importantíssimos. Que é a ligação entre o servo e o Criador, e outros faz parte do complemento do caráter. Compactuaram com um mensageiro, capaz de Allah sobre ele, primeiro, a não associar a Allah nenhuma divindade, a praticar o monoteísmo absoluto, que é o único adorável seria Allah, glorificado seja o Altíssimo. Segundo, não caluniar, não matar, não praticar adultério, não mentir, não fraudar, não desobedecer e ordenar o bem. Isso são partes do complemento e onde a sociedade é edificada. Como disse o nosso amado Muhammad, que a paz e Allah sobre ele, eu fui enviado para coroar o caráter, para completar o caráter. Então essas são as bases onde a sociedade pode viver em paz e pode viver feliz, onde pode viver em harmonia, sem intriga, onde estabelece os direitos, onde o direito de cada um termina, onde começa do próximo. Logo depois, quando esse grupo voltou para a Medina, aí o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah sobre ele, enviou o primeiro embaixador para falar em nome do Islã. Embaixador significa o representante de uma nação. Como hoje existem embaixadores de todos os países onde tem relações diplomáticas, só que a embaixada hoje, ou o embaixador, limita o trabalho dele a emitir certificados ou cartas, ou recepcionar, ou responder, ou congratular, ou lamentar, ou coisa assim. Mas o embaixador do Islã, primeiro o jovem chamado Mus'ab ibn Umair, que Allah merecia, ele foi não só para ficar em escritório com um quarto e ar-condicionado e ficar no bem bom, ele foi para trabalhar, para semear, para transmitir, para falar do caráter, do monoteísmo, falar do Criador, glorificado seja o Altíssimo. E ele foi na companhia de um outro homem. Por quê? Então, o auxílio, a união, onde cada pessoa ele cumpre o seu papel, é muito importante. Mus'ab, ele era um jovem sábio, culto, conhecedor do livro sagrado. Só que ele não tinha voz ativa dentro da Medina, ele não tinha acesso. E o outro, chamado As'ad, ele era conhecedor a cada beco, cada rua, cada viela, cada localidade. Então ele conduzia Mus'ab para todas as localidades, para todo beco, para toda viela, para toda rua, para todo jardim, para toda praça. Onde tem pessoas aglomeradas, ele levava o jovem, e aí o outro ele começava a fazer um trabalho, recitava as palavras para as pessoas entenderem, conhecerem, saber qual a relação entre o ser humano e o Criador, e para corrigir a conduta das pessoas na sua jornada aqui na vida. A partir desse ponto aqui, nós podemos observar que a importância não somente para aquele que sabe transmitir a palavra, mas sim para todos os colaboradores, todos aqueles que contribuem para isso aí. Então, a recompensa é de todos eles. E aí nós vimos que um ano depois, quando voltaram para
Al-Medina, um ano seguinte, depois do compacto, depois de compactuar com o mensageiro, voltaram 70 homens dos socorredores para apoiar o mensageiro. Para saber desse jovem, é bom entender que quem é o Mus'ab, como é que era a vida dele. Mus'ab, ele era um jovem da burguesia de Meca, então ele vivia no luxo, ele vivia no bem bom, a família dele era uma família riquíssima, vestia as melhores roupas, ele importava os melhores perfumes, ele tinha dinheiro à vontade, tudo que ele queria tinha na mão. Todas as moças, todas as mulheres de Meca desejavam tê-lo como esposo. Então é um menino que ele tinha que escolher. Quando Allah abriu o coração dele para o Islã, a mãe dele era contra, ela ferronha, ela desdenhava e ameaçava ele. A princípio ela aprisionou ele e privou ele de tudo, arrancou a roupa dele, os perfumes dele, o dinheiro, a comida, tudo. Falou para ele: você vai ficar sem nada, você escolhe. E aí veio a escolha. Por Deus, quando veio encontrar um jovem hoje que vive no meio do luxo, no meio da família dele, ele renuncia a tudo isso aí para viver na nudez, viver sem nada, só em prol da palavra ou da mensagem. É uma escolha muito difícil, mas Mus'ab, ele preferiu isso aí. Ele falou: pode ficar com minha roupa, pode ficar com dinheiro, com perfume, com tudo que queria, mas eu quero exortar para a palavra de Allah, porque eu sou servo de Allah. Allah me confortou, abriu meu coração e eu não troco por nada nesse mundo. Por isso que ele foi escolhido, ele que foi nomeado embaixador. Como ele renunciou à vida terrena com todo o seu ornamento, com toda a sua luxúria, então ele é digno de carregar a mensagem. E isso, quando o mensageiro descreve ele, quando ele faleceu na batalha, então ele carregava a bandeira. Veio o inimigo, cortou o braço dele, levou com a espada, cortou o braço dele, ele agarrou com o outro braço esquerdo a bandeira para não cair, cortaram o braço dele, ele acatou com os dois tocos do braço e agarrou ela, até ele recebeu o tiro, como diz, o ataque de misericórdia, e caiu morto. Quando ele faleceu, martírio, defendendo a palavra de Allah, defendendo a grandeza e a verdade, não encontraram nada com ele. Ele não possuía absolutamente nada. Tinha um pedaço na mortalha que eles queriam cobrir ele. Era tão curta que quando cobria a cabeça, eles cobriam os pés. E se cobria os pés, eles cobriam a cabeça. Aonde o mensageiro parou e chorou. Chorou pelo menino, pelo jovem, que ele caiu morto defendendo o Islã. Só que o efeito que ele deixou na Medina era gigante. Ele fez com que as duas maiores tribos, que eram inimigas mortais, se unirem e voltarem contritas, se converteram ao Islã. E aonde veio o socorro do Islã posteriormente, quando voltaram no segundo ano, veio 70 homens representando, porque dois dos homens que os socorredores, Sa'd ibn Mu'adh e Usayd, eram pessoas ferronhas. Quando ouviram os dois jovens exortar, então mandaram um mensageiro para poder aniquilar e falar para os dois missionários para cessarem de caluniar, de falar das divindades deles. Só que quando vieram irados, querendo aniquilar, falaram: calma, então escuta só o que nós temos por falar. Se você gostar, você adere. Se você não gostar, nós deixamos de falar e ponto final. Falou: é justo. Mas quando falaram ao primeiro, logo abriu o coração dele. Quando ele escutou, quando Mus'ab iniciou a recitação da surata do ornamento, então eis aqui o livro, sem dúvida alguma, um livro revelado, um livro na língua árabe para vocês razoarem, para vocês entenderem. E foi seguindo e abriu o coração dele. Ele foi para o companheiro dele da outra tribo e falou: então venha. Ele queria que ele escutasse. Veio para os dois, também irado, queria que eles cessassem, que queria deportar os dois para ir embora. Falou: sente e escute a palavra. Ouviu com toda generosidade, com toda paciência, com toda amabilidade. Por aquele que exorta para Allah, com sinceridade, com o coração contrito, Allah atende o pedido dele. Onde a palavra, quando sai do coração, ela chega para o coração. E fez com que esses dois homens, que são os senhores da tribo deles, convencessem todos os familiares deles para ingressarem na religião de Allah,
onde posteriormente Al-Madina tornou o centro, tornou o núcleo, tornou a matriz do Estado do Islã, que vamos falar sobre isso em semanas vindouras, inshallah. Que Allah abençoe vocês, que nos ajude a transmitir a sua mensagem, que Allah abençoe todos os nossos jovens, e olha que saibamos que nós temos uma responsabilidade enorme. Não estamos aqui só para comer e beber e consumir e viver a vida terrena. A vida passa e tudo acaba, e a morte ela ceifa todo mundo. E o túmulo, o que espera todos, o mais velho, o mais novo, todo mundo está indo. Então que cada um vê o que ele fez, o que ele preparou para outra vida eterna, onde ou tem a graça eternamente do Senhor, ou tem a ira dele. Que Allah abençoe vocês e proteja vocês de todo mal. Amém.